Beleza, pessoal, vamos aqui para mais uma edição do Switch TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, muito bom ter você por aqui nessa quarta-feira, dia 21 de maio, né? 21 de maio, tá certo? Tá certo, 21 de maio. Então, vamos aqui para mais uma edição e hoje uma edição especial, né? Porque hoje nós chegamos na tão aguardada edição de número 200, pô. Bate palma, hein? Fogos, fogos, fogos. Fogos. 200 edições. 200 edições. Ó. De novo. Mais um, pô. Coisa maravilhosa, gente. Coisa maravilhosa. 200 programas, mano. Que loucura, velho. Que loucura. Parece que foi semana passada que a gente bateu 100 edições, pô. Tá maluco, cara. Coisa maravilhosa, coisa linda. Agradeço a todos vocês aí que têm acompanhado o programa, que têm dado suporte aí pro programa. Sem vocês, isso aqui não existiria. Não existiria. Eu sei que pode parecer meio piegas falar isso, mas é verdade, mano. Realmente tudo isso aqui só acontece por conta de vocês, por conta dessa audiência maravilhosa. Então, obrigado a todos. E bom, pra comemorar essa marca importantíssima desse programa, eu resolvi trazer algo que vocês sempre adoram, vocês sempre pedem, que é uma tier listzinha, né? Tier listzinha, né? Tier list é um dos quadros, é um dos conteúdos, né? Que mais dão engajamento aqui no canal, vocês se amarram. E eu entendo por que vocês gostam, eu entendo por que dá muito engajamento, porque é um conteúdo que gera discussão. É um conteúdo que gera sempre muita discussão. Então, para comemorar essas 200 edições, eu resolvi trazer uma tier list especial, que vai ser uma tier list. Cara, isso aqui vai dar uma merda colossal, né? Isso aqui o que vai ter de print rodando disso aqui, eu já tô ficando até meio assustado já. Mas como também se eu fosse, como se minha opinião tivesse uma repercussão mundial também, né? Meu Deus do céu, nossa, Luiz, como tudo que você fala repercute de uma forma bizarra. Não. Mas, pô, sempre que eu faço tier list, sempre rola um printzinho lá no Insta, um printzinho no Twitter e sempre, né, com belíssimos elogios as minhas opiniões. É sempre uma coisa muito maravilhosa. A internet, ela é muito carinhosa, não tem coisa linda. Mas, enfim, isso aqui vai dar uma merda, porque eu vou fazer uma tier list com os 60 maiores jogadores da história da NBA. Ah, Luiz, quem que definiu que esses são os 60 maiores? Então, eu peguei um molde pronto aqui da tier list. Eu não vou mentir. Eu peguei esse molde aqui, esse template, e eu não discordo tanto dos nomes que estão aqui, tá? Não discordo tanto. Você tem aqui, obviamente, Kobe Bryant, você tem o Jordan LeBron, você tem Kareem, você tem aqui o Curry, você tem o Giannis, você tem Scottie Pippen, né? Você tem Gary Payton, você tem Russell Westbrook, você tem Ray Allen. Me incomoda não ter o Klay Thompson, tá? Já vou falar aqui. Me incomoda não ter Klay Thompson aqui, mas tudo bem, a gente releva. Tem Allen Iverson, tem uma galerinha legal. E aí, nessa tier list, tem o Almirante, olha aqui, ó, David Robinson. Bonitão aqui, ó, sorrisão, maravilhoso. Olha o Jokic, uma simpatia ímpar. Né? Se junta o Jokic com o Tim Duncan, você tem um combo de simpatia que é uma coisa maravilhosa. Mas enfim, temos aqui 60 nomes. E aí, nessa tier list especial, eu irei ranqueá-los aqui, né? Eu irei separá-los, na verdade, nessas prateleiras, né? Que é a Papo de Gold, Batendo na Porta, Lendários, Absurdos e aqui fica abaixo. Ah, Luiz, nessa prateleira você tá falando então que vão ficar os caras que são ruins? Não, porque não tem ninguém ruim aqui, só tem lenda. Mas aqui vão ficar os caras que ficam um pouco abaixo, né, nessa questão, né? Nessa questão. E aí, rapaziada, como eu tô levando em conta maiores,
eu tenho que levar muito em consideração a questão de título, né? A questão de ser campeão. Óbvio, influência na liga vai ser um critério? Vai ser um critério. Impacto cultural na liga vai ser um critério? Vai ser um critério, mas título tem que estar nessa conversa. Título, prêmios individuais. E aí vai ter uma galera que vai ficar aqui. Vai ter muita gente no aqui ficar abaixo. Vai ter muita gente, né? Enfim. Mas isso aqui é papo pra depois, é que eu só tô mostrando como que vai ser a tier list. Então, pra comemorar a edição de hoje, nós vamos fazer essa tier list aqui. E, cara, isso aqui vai dar uma merda colossal. Meu Deus do céu. Mas, né, é tudo por vocês. É tudo por essa audiência maravilhosa. É tudo, né, é esse público que vem acompanhando este quadro, este programa, né? 200 programas, pô. Vocês merecem, vocês merecem. Então, em comemoração aí aos 200 programas, eu irei me complicar perante a toda a comunidade de NBA aqui no YouTube. Olha que beleza, hein? Olha que beleza. Mas enfim, a gente vai fazer essa tier list no fim do programa. Só que antes da tier list, temos alguns assuntos para comentar, né? Ontem tivemos a abertura da final do Oeste. Oklahoma venceu o Minnesota Timberwolves no primeiro jogo. Venceu bem, né? Um segundo tempo avassalador. Então, vamos falar sobre esse jogo. Vamos falar também sobre o jogo de hoje entre Pacers e Knicks. A abertura da final do Leste. Um confronto com peso histórico muito grande, né, cara? Duas franquias que rivalizaram bastante ali nos anos 90, nos anos 2000 ali também. Principalmente na era Red Miller, né? Inclusive, o Red Miller deve estar presente no Madison Square Garden durante a série, né? Porque ele é comentarista da TNT, se não me engano, né? Acho que é da TNT. Ele é comentarista. Então é um confronto com peso aí muito grande. E inclusive, eu acho que uma coisa que dá pra gente fazer aqui, já pra iniciar o programa, né? É falar um pouquinho sobre algumas rivalidades históricas dos playoffs, né? Porque pensando aqui nessa rivalidade entre Pacers e Knicks, você consegue puxar algumas outras, né? Tipo assim, por exemplo, Red Miller e New York Knicks, né? Essa é uma rivalidade entre jogador e franquia que ela é bem marcante, né? Bem marcante. Todo mundo lembra aquele jogo ali, né? Nas finais de conferência, se não me engano, onde o Red Miller acaba com o Knicks e, né, faz o gesto aqui, né, de sufocando, né, de sufocado pro nosso querido Spike Lee. Então, Red Miller e New York Knicks, com certeza, é uma das grandes rivalidades da história, né, dos playoffs. Você tem... Trae Young e New York Knicks, será que já entra numa dessas grandes rivalidades? Eu acho que não, né, porque só se enfrentaram uma vez em playoff, não foi? E foi naquela segunda rodada? Segunda rodada ou primeira rodada? Cara, nossa, minha memória é horrorosa. Meu Deus do céu. Mas acho que foi primeira ou segunda rodada. Acho que depois dali eles não se enfrentaram mais em playoff. Acho que foi só uma vez. Mas a torcida do Knicks até hoje odeia o Trae Young. Sempre que possível eles gostam de mostrar todo o seu apreço pela figura do Trae Young. Então, não sei se Trae Young e Knicks entraria entre as maiores rivalidades da história dos playoffs. Talvez não, porque tiveram poucos confrontos. Mas dessa história moderna dos últimos anos, eu acho que entraria. Curry e LeBron, obviamente, né? Entre 2015 e 2018, cansaram de se enfrentar em finais, né? Se enfrentaram em 15, 16, 17 e 18, né? Fora os confrontos depois, né? Confronto em play-in, com o LeBron já no Lakers e tal. Confronto no próprio playoff recentemente.
Então, Curry e LeBron é uma das grandes rivalidades também. Então, ó, vamos lá. Red Miller e Pacers. LeBron e Curry. E o Curry, nessa rivalidade, ele tira vantagem, né? Tem vantagem contra o LeBron. Pô, na história recente, né? Warriors e Houston se enfrentaram várias vezes, inclusive nessa temporada, né? E o Warriors com ampla vantagem também, né? Que mais? O KC Warriors eu não sei se dá pra colocar como uma grande rivalidade, né? Se enfrentaram algumas vezes, o Warriors chutou a bunda do Thunder na maioria, né? Incluindo naquela final de conferência de 2016, que até hoje dói, né? Foda. Mas eu acho que não entraria entre maiores rivalidades. Pensar aqui. Pô, Jordan e Bad Boys, né? Jordan e Bad Boys Pistons, né? O Detroit foi talvez a grande pedra que o Jordan teve nos seus sapatos, né? Durante muito tempo. O Jordan só foi. Um dos motivos que fez o Jordan demorar tanto a começar a ser campeão na NBA foi realmente o Detroit dos Bad Boys, né? De Bill Laimbeer, Joey Dumars, Isaiah Thomas, né? Eles que tinham ali a Jordan Rules, né? As regras de Jordan ficavam de forma bem física, né? Bem física, até bem acima do ponto, né? Então, Jordan contra os Bad Boys Pistons, com certeza entra entre as maiores rivalidades. Jordan contra Knicks, talvez. Que o Jordan gostava de jogar contra Nova York, né? Muito do Pat Ewing não ter sido campeão é por conta do Jordan, né? Então, talvez Jordan e Knicks. Talvez, ali nos anos 90. Pensando aqui. Bulls e Jazz eu acho que não entraria, se enfrentaram nas finais ali, mas... né? Spurs e Dallas, né? Spurs e Dallas. Os caras têm uma rivalidade forte em playoff. Hoje em dia, não é uma rivalidade tão quente assim, né? Mas, pô, ali na época de Dirk e Tim Duncan, era uma rivalidade... cara, uma rivalidade bem forte, né? Você lembra, né, daquela semifinal de 2001, né? Que os dois se enfrentaram. O Spurs, se não me engano, venceu aquela semifinal. Aí teve a final de conferência de 2003. 2003, eu lembro... assim, eu não lembro, né? Porque eu não vi, mas eu lembro de já ter reassistido alguns jogos daquela série. 2006, né? 2006, a semi de conferência. Absurdo aquela série, uma das melhores séries da história, né? Coisa realmente surreal. Então, Spurs e Dallas. Cara, Spurs e Dallas é uma rivalidade muito forte, mano. Muito forte. Ali nos anos 2000 foi muito forte. A rivalidade entre os dois, né? Então, cara, tem essas aqui, hein? Spurs e Dallas, Jordan contra Bad Boys, Warriors contra Houston, LeBron contra Curry, Red Miller contra o Knicks, Bill Russell e Will Chamberlain. Bill Russell e o Wilt se enfrentaram várias vezes também. Uma rivalidade, uma das maiores rivalidades entre bigs, né, da história da NBA. Então dá pra gente colocar nessa lista. LeBron e Celtics dá pra colocar também, né? LeBron enfrentou várias vezes o Celtics. Ali na sua primeira passagem por Cleveland, ele não conseguiu
ter tanto sucesso nas séries contra o Celtics, mas aí a partir da ida dele para Miami, LeBron ele construiu meio que uma hegemonia contra Boston, né? A gente vai lembrar, em 2011 ele eliminou Boston, 2012 também, que foi quando teve aquele o jogo 6, né? O lendário jogo 6 do LeBron contra Boston. 2013 ele eliminou Boston. 2013? Não lembro. Acho que nem 13 nem 14 ele enfrentou Boston. Enfrentou Indiana, se não me engano. Se não me engano. Mas aí eu sei que em 2015 ele eliminou Boston, 2017 eliminou Boston e 2018 eliminou Boston. Foi a última vez que os dois se enfrentaram numa série de playoffs. Até porque depois disso o LeBron foi pro Oeste, né? Foi jogar lá no Lakers. Então LeBron e Boston Celtics também é uma rivalidade forte. Dá pra colocar entre as maiores. Ah, e a maior de todas, né? Pô, Bird e Magic, né? Olha o homem aqui, ó. Bird e Magic, pô. Tem como. Se enfrentaram várias vezes nos anos 80. Foi a rivalidade que mudou a NBA, né? A NBA não seria o que é hoje se não fossem as finais, se não fossem os embates que os dois travaram ali nos anos 80, né? Então, Bird e Magic com certeza é uma rivalidade que vinha do college, né? Se enfrentaram ali nas finais da NCAA. O Magic Johnson por Michigan e o Bird por Indiana. Então, Bird e Magic talvez seja a maior rivalidade da história dos playoffs, talvez, né? Aí você coloca Lakers e Celtics também, mas eu acho que Bird e Magic são símbolos dessa rivalidade absurda, né? Acho que dá pra colocar assim. Aí pode puxar aqui talvez Miami Knicks também, mas rivalidade que esfriou bastante nos últimos tempos. Tentar puxar aqui, mas deixa eu ver se eu... não tem tanto assim, né? Celtics e Knicks, talvez. Enfim, mas eu acho que essas aqui seriam as maiores. Bird e Magic, LeBron e Curry, Red Miller e Knicks, Jordan contra os Bad Boys, Spurs e Dallas, Bill Russell e Will Chamberlain, Warriors e Houston. Acho que essas seriam as maiores, né? Tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu acho que essas seriam as 8 maiores rivalidades dos playoffs, assim. Acho que seria essas. Primeiro Bird e Magic de longe. Aí talvez depois LeBron e Curry. Tentar fazer um ranking. Ó. Primeiro lugar, maior rivalidade. Bird e Magic. Segundo. Cara, eu ficaria com LeBron e Curry, viu? Foi muito icônico, mano, esses dois. Muito icônico. Até hoje se enfrentam. Aí em terceiro eu iria de Jordan contra Bad Boys. Aí em quarto eu iria de... Talvez Red Miller contra o Knicks. É muito icônico também. Aí em quinto... Ah, não, mas em quarto tem que ficar Bill Russell e Wilt. Tem como. Em quarto, Bill Russell e Wilt. Em quinto, Red Miller e Knicks. Sexto, LeBron e Celtics. Talvez eu esteja sendo injusto com a rivalidade LeBron e Celtics, hein? Talvez tivesse que ficar mais acima. Em sétimo, eu vou manter aqui em sexto. Aí eu iria de Spurs e Dallas. Aí em oitavo eu iria de Warriors e Houston. Mais recente, né? Acho que é um bom top 8. Acho que é um bom top 8, né? Tipo assim, Celtics e Lakers, obviamente, é uma das maiores rivalidades da história dos playoffs, mas eu acho que essa rivalidade, ela pode ser muito bem ilustrada por Bird e Magic, tá ligado? Pode ser ilustrada por eles.
Mas se quiser colocar, eu colocaria. Aí ficaria bem acima, né? Se eu isolasse Lakers e Celtics. Mas eu acho que fica mais legal ter como símbolo dessa rivalidade Bird e Magic. Acho que eles realmente simbolizam o auge dessa rivalidade, talvez, né? Claro, depois eles se enfrentaram ainda na era Kobe e tal, mas eu acho que o que realmente simboliza a rivalidade Celtics e Lakers em playoff é Larry Bird e Magic Johnson. Acho que é o que realmente simboliza. Mas enfim, só foi a parada que eu pensei aqui, porque tava falando de Knicks e Pacers, né? Enfim, só um off-topic, né? Só um off-topic. Mas bom, dito isso tudo, vamos seguir a pauta, né? Vamos voltar pra pauta e vamos falar... já que eu já comecei a falar, vamos falar rapidinho sobre a expectativa pra esse jogo de hoje, entre Knicks e Pacers. Deixa eu tocar a vinheta aqui pra representar o início do programa mesmo. Isso tudo aqui foi só, né? Só off-topic. Vamos agora focar no programa. Beleza, agora sim. Vamos aqui falar sobre Knicks e Pacers. Jogo de hoje, né? O jogo começa às 9 horas da noite, né? Primeiro jogo Deixa eu ver, é 9 horas mesmo? Exatamente, 9 horas. 9 horas, jogo no Madison Square Garden. Já vai começar com aquela, né? Pressãozinha. E, cara, tem tudo pra ser um jogo muito bom, assim. Eu tô com expectativa muito boa pra essa série. Eu acho que pode ser, talvez, uma das melhores séries desse playoff. Principalmente pela questão de ser um confronto de estilos, né? São dois times totalmente diferentes. Totalmente. Né? São verdadeiras antíteses, digamos assim, né? Porque Indiana é um time rápido, um time de transição, um time veloz, um time que não tem um cara que resolve tudo, é um time muito coletivo. Claro, o Haliburton, ele é o grande nome desse Indiana, é o grande símbolo desse Indiana, mas não é que tudo passa por ele, não é que ele resolve todas as jogadas. Não, é um time muito coletivo. Vai ter jogo que o Haliburton vai brilhar, vai ter jogo que o Miles Turner vai brilhar, vai ter jogo que vai ser o Siakam, né? Um time muito coletivo, um time com uma rotação muito extensa, uma rotação de 10, 11 jogadores até de vez em quando, né? Quando o Thomas Bryant joga. É um time com esse DNA ofensivo muito forte. E do outro lado, cara, é um Knicks que é totalmente o oposto. Né? O Knicks tem ótimos jogadores no geral, tem Towns, tem Mikal, tem Anunoby e tal. Mas quem resolve as coisas, quem resolve a parada é o Jalen Brunson. Né? O jogo do Knicks é totalmente baseado no Jalen Brunson. O Jalen Brunson é quem toma as decisões, é quem cadencia o jogo. Inclusive o Knicks tem esse estilo de jogo mais lento, né, entre aspas, é um estilo de jogo mais focado em meia quadra, em um jogo mais cadenciado, em um jogo mais ritmado, né? É uma rotação curta, não é um elenco extenso como é o de Indiana, né? O Carlisle usa 10, 11 jogadores, dependendo do jogo. O Thibodeau custa usar mais de 7, usar mais de 8, né? Nunca usa mais de 8, inclusive, né? Ele usa os 5 titulares dele com a minutagem altíssima e usa Mitchell Robinson, McBride e de vez em quando você vê um Cameron Payne jogando. Então são dois estilos muito diferentes. Então eu acho que essa série pode ser muito legal por esse duelo de estilos. Por esse duelo de ideias de jogo, de filosofias de jogo. E não é que tem uma que é melhor do que a outra. Não, são filosofias diferentes. Igualmente eficientes, mas muito diferentes. Então é uma série que eu tô com expectativa muito boa. Acho que vai ser uma série muito bacana. Tem todo esse peso histórico da rivalidade. Então vai ser muito legal, cara. Vai ser muito legal. E o jogo de hoje tende a ser um jogo bem tenso, né? É um jogo onde a gente vai ver os dois técnicos testando, né? Acredito que quem vai fazer mais testes mesmo vai ser o Indiana. Porque tem mais peças pra testar, né? O Knicks meio que vai fazer o que vem fazendo sempre. Não tem muito pra onde o Knicks fugir. Tem como o Knicks mudar drasticamente o seu jeito de jogar. Claro, tem ajustes que dá pra fazer. Eu acho que hoje a gente vai ver um Knicks
testando muito matchup no Haliburton, ver quem que se sai melhor no Haliburton, se é o Josh Hart, se é o Mikal Bridges, se é talvez o Anunoby, apesar de que eu acho que o Anunoby vai ficar mais no Siakam. A gente vai ver, né, o Knicks testando também matchups pro Miles Turner. Vai ser o Towns? Será que talvez não vale revezar o Towns com o Anunoby? Enfim. Acho que a gente vai ver o Knicks fazendo mais testes relacionados a matchups. O Pacers eu acho que vai fazer testes de rotações, de lineups. Até porque tem muita peça à disposição. Então vai ver se, ou quanto vale a pena usar talvez um Ben Shepherd na série. Será que vale a pena? Benedict Mathurin. Quão impactante ele vai ser? Como que eu vou usar o Mathurin? Qual a melhor combinação do Mathurin? É ele com o McConnell? Ou será que não vale a pena usar ele mais junto de um Nesmith, por exemplo, para dar um pouco mais de atleticismo, especialmente na marcação em cima do Brunson? Enfim, acho que a gente vai ver um Pacers fazendo mais testes do que Nova York. Mas eu acho que vai ser um jogo muito bom. No jogo de hoje, eu acho que o Knicks leva um certo favoritismo pela questão de jogar em casa. Mas eu já falei, meu palpite é Indiana. Já falei aqui, acho que Indiana vence a série. Gosto muito desse time do Pacers. E eu acho que a questão do desgaste físico que o Pacers pode causar para esse time do Knicks no longo prazo é um fator muito importante. Quanto mais essa série se estender, pior vai ser pro Knicks, na minha opinião. Porque com a rotação curta, enfrentando esse time do Pacers, que joga acelerado, pé embaixo toda hora, eu acho que quanto mais a série se estender, melhor vai ser pra Indiana. Então eu acho que no longo prazo da série, o Pacers é favorito. No jogo de hoje, eu talvez enxergue o Knicks um pouquinho mais favorito. Pelo fator casa. Pelo fator Madison Square Garden. Mas, acho que é um jogo bem equilibrado. E é uma série que tende a ser muito boa. Cara, eu tô realmente bem ansioso pra essa série. Tô bem ansioso. E tudo começa hoje. 9 horas da noite no Madison Square Garden. Knicks e Pacers iniciam aí a sua série de embates na final do leste. Vai ser muito bacana, mano. Vai ser muito bacana. E aí, né, falando agora sobre quem já começou o duelo, falar sobre Thunder e Minnesota, né? Ontem tivemos a abertura da final do oeste. Oklahoma recebeu a equipe de Minnesota lá no Paycon Center. A torcida do Thunder fez uma festa maravilhosa, uma atmosfera maravilhosa. Inclusive o Michael Malone, ex-técnico de Denver, comentou na ESPN e ele falou: Oklahoma tem os melhores fãs do mundo. Ele que falou, né? Inclusive ontem ele deu várias declarações pró-Oklahoma, né? Falou da torcida, falou do Shai, seu MVP, sendo que há meses atrás ele estava defendendo com unhas e dentes que o Jokic era o MVP. Inclusive, hoje sai o resultado pro MVP, tá? Hoje sai o resultado pro MVP, finalmente, né? 8 horas a NBA vai divulgar. E a tendência é que dê Shai, o que vai deixar o Twitter... Nossa senhora! Nossa, hoje o Twitter cai. Hoje o Twitter cai, irmão. Quando a NBA anunciar o Shai Gilgeous-Alexander MVP, o Twitter vai cair. E como é que eu vou estar assistindo isso tudo? Vou estar assim, ó. Vou estar desse jeitinho aqui, ó. Vou estar desse jeito. Nossa senhora, mas vai ser uma coisa maravilhosa. Quem não tem Twitter, cria só pra ver a reação da galera quando o Shai for anunciado o MVP. Nossa, vai ser uma doideira. Mas enfim, o Michael Malone falou ontem, o Shai é o MVP. Então o Michael Malone, ele está muito favorável ao Oklahoma, aparentemente. Quer ser assistente do Egeno, Michael Malone? A gente aceita. A gente te aceita como assistente. Tem uma vaguinha ali, hein? Se quiser, puxa o radinho, liga pro Daigeno que ele negocia com você. Mas, enfim. Teve a abertura da série e o Thunder venceu, né? Depois de um primeiro tempo problemático, né? Onde o Thunder não conseguiu encaixar muito bem o seu jogo. Teve muita dificuldade por conta da defesa de Minnesota. Sofreu bastante também com o perímetro de Minnesota, que foi muito bem no primeiro tempo, especialmente o Julius Randle. Então, o que o Julius Randle fez no primeiro tempo de ontem foi uma coisa absurda, né? Foram
acho que 5 bolas de 3 do Randle no primeiro tempo. Coisa surreal. Anthony Edwards também foi muito bem, então foi um primeiro tempo difícil para Oklahoma. O Shai teve muita dificuldade para produzir no primeiro tempo. McDaniels fez um trabalho excepcional na marcação individual. Não deu espaço para o Shai, que basicamente só pontuou no lance livre no primeiro tempo. Inclusive... Ah, meu Deus do céu. Será que eu devo falar? Vou falar bem rápido, tá? Vou falar bem rápido sobre essa questão dos lances livres do Shai. Ontem, de novo, foi pauta lá no Twitter, né? Lá no Twitter, que é o cu da internet. Se você não tem... Eu falei pra você criar o Twitter pra ver a reação da galera hoje com o anúncio do MVP. Mas pensando bem, não cria não. Não cria não. Não entre no Twitter. Não entre no Twitter, porque lá, velho, ali é uma coisa realmente... Eu tô lá porque eu não tenho amor à minha saúde mental. Essa é a grande verdade. Se eu tivesse amor à minha saúde mental, eu não estaria mais no Twitter. Mas, nossa senhora, ontem o que a galera chiou foi uma coisa absurda. E assim, pra quem me acompanha lá, sabe que eu brinco pra caramba, eu discuto com a galera, mas eu discuto sempre na boa. A galera às vezes acha que quando eu tô discutindo com alguém no Twitter, eu tô discutindo puto na minha casa. Não, eu tô discutindo, irmão. Relaxado, rindo, eu me divirto com a narrativa que a galera cria. Mas, enfim. Mas eu não vou mentir que tem certas coisas que são faladas lá que me incomodam muito. Como, por exemplo, uma coisa que ontem foi falada muito, que foi, o Shai, olha aí, o Shai é isso aí, o Shai, ele só é um cavador de faltas. Ele só é um cobrador de lance livre. Isso me incomoda. E sabe por que me incomoda? Porque é uma mentira. Você resumir o jogo do Shai a cavador de falta e batedor de lance livre é de uma... Vou falar, é de uma leiguice absurda. Absurda. Uma pessoa que realmente assiste basquete e fala que o Shai só é um cobrador de lance livre, um cavador de falta, desculpa, cara. É o famoso atestado de leiguice. Você pode assinar aqui, ó. Assina aqui, ó. O atestado de leiguice fala uma coisa dessa. Né? Resumir o jogo do Shai a isso é uma doideira. Agora, eu concordo, e aqui falando de forma, né, sem... Aqui eu não tô sendo clubista, gente. Aqui eu vou falar na real. Eu realmente entendo e concordo que a forma como o Shai cava faltas é realmente meio chato. Não vou mentir. No Twitter, aqui nos próprios comentários, eu dou uma sacaneada na galera e tal, a gente dá uma discutidinha. Mas eu entendo a reclamação da galera. Eu não tô falando que é bonito o jeito que o Shai cava faltas. Não é. Em vários momentos ele exagera, em vários momentos ele sim se joga pra cima do defensor. Concordo. Agora, tem uma diferença entre você achar feio e você achar que o cara só é isso. São duas coisas totalmente diferentes. E um outro ponto. O Shai só pontuou do jeito que pontuou por conta dos lances livres. É mentira. Tanto que se você tirar todos os pontos que o Shai marcou nessa temporada em lance livre, se você tirar, ele ainda assim seria o cestinha da temporada. Na última série, por exemplo, o Shai cobrou menos lances livres em média do que o Jokic. E ninguém falou nada. Você não viu ninguém reclamando do Jokic. Você viu alguém falando? Nossa, que feio o Jokic. O Jokic também cavou falta igual, né? Absurdo. Na regular, o Shai nem foi o que teve a maior média de lances livres tentados por jogo. Foi o Giannis, se não me engano. Entendeu? Então, o que me incomoda de fato, e não é que me incomoda como torcedor do Thunder, me incomoda como fã de NBA. Da mesma forma que me incomoda quando falam isso do Embiid, quando falavam isso do Harden. Me incomodava também. Então, o que me incomoda é isso, é resumir o cara a cavador de falta. Não é. Ele cava a falta? Cava. Assim como o Tatum cava, assim como o Luka cava, assim como o Brunson cava pra caralho, como o Jokic cava. As principais estrelas cavam faltas. Tem algumas exceções. O Curry, por exemplo. O Curry não cava falta. E ele sofre muito por conta disso. Porque se ele cavasse um pouquinho mais de faltas, com certeza a série contra Houston, em termos de desgaste físico para ele, teria sido um pouco menos desgastante.
Porque Houston ia começar a fazer menos faltas. Ia começar a ser menos físico com o Curry. Por quê? Porque ele tá ali toda hora indo pro lance livre. Entendeu? Mas é o jeito do Curry jogar. E beleza, eu admiro o Curry não cavar falta. Acho da hora. Acho da hora. Deixa o jogo mais bonito. Deixa o jogo mais fluido mesmo. Mas é uma escolha que ele faz. É uma escolha que ele faz. O Luka, o Shai, por exemplo, eles... Irmão, se eles têm a possibilidade de forçar uma falta no defensor, ele vai forçar a falta. Tanto pra ele ir pro lance livre, pontuar fácil, como também pra ele tirar um defensor de quadra, como foi o Shai ontem. Um ponto importantíssimo pra virada do Thunder no segundo tempo foi o fato do McDaniels ter sido obrigado a sair de quadra por conta do acúmulo de faltas que ele teve. E muitas faltas foram cavadas pelo próprio Shai. Então, o cavar falta... Gente, vocês têm que entender que isso é um recurso. Isso é um artifício de jogo. Repito, é feio a forma como o Shai cava de vez em quando? É feio sim. Até eu fico às vezes meio caralho, que forçação. Mas aí quando você olha o lance e vê na regra, você vai ver, cara, que a maioria das faltas são marcadas corretamente. O que dá a percepção pra galera de que às vezes a falta não era pra ter sido marcada é o exagero do Shai na hora de cavar. E eu concordo 100% nisso. Mas, por exemplo, ontem eu revi todas as faltas que foram marcadas em cima do Shai. Foram 13. Das 13, você vai tirar umas 3, 4 que você vai olhar e falar: puta, isso aqui eu acho que talvez não tenha sido falta. O resto é tudo falta muito marcável. Muito marcável. O problema é o exagero que ele faz, é a careta que ele faz, é o jeito que ele pula. Isso tudo deixa realmente feio. Mas são faltas. E é artifício de jogo. É artifício de jogo. Uma coisa que eu acho legal ver é box score de jogadores das antigas. Porque a galera tem na cabeça que esse negócio de cavar falta é coisa de agora, é coisa da NBA moderna. O que não é. Você vai ver o jogo de 81 pontos do Kobe, você vai ver que o Kobe bateu uns 20 lances livres. Você vai ver o jogo de 60 pontos do Jordan, né, que é a maior pontuação da história dos playoffs, 63, se não me engano. Ele cobrou 21, 22 lances livres. Você pega... Eu vi isso hoje. Você pega as médias do Dwayne Wade nas finais de 2006, você vai ver que ele cobrou em média 16 lances livres. 16 de média. De média. O Shai nessa temporada tem um pouco mais de 12 de média. No playoff caiu ainda a média dele também, de lance livre tentado. Deixa eu até ver. Deixa eu até ver aqui. Eu fiquei curioso agora. Caiu um pouco a média dele de lance livre cobrado. Nessa pós-temporada. Cadê aqui? O Shai tem, em média... Cara, o Shai tá com 9.2 lances livres cobrados em média nessa pós-temporada. Luka, Mitchell, o Giannis. Cara, o Giannis teve 12,6 de média na série contra Indiana. Na regular, o Shai teve 8.8. Mas a galera cria na cabeça o bagulho de que o Shai cobra toda noite 15 lances livres. É mentira. Né? Então, o que me incomoda são essas narrativas mentirosas que são criadas. Entendeu? E uma coisa que é muito importante salientar nessa questão das faltas marcadas em cima do Shai é que, pelo estilo de jogo que o Shai tem, é natural ele ir muito pro lance livre. Por quê? Porque o jogo do Shai é baseado em média e curta distância. O jogo do Shai não é baseado em perímetro. Não é. O jogo dele é mid-range e infiltração. O Shai é o jogador que mais tenta drives na NBA. E o Oklahoma é um time que ataca muito o garrafão. Ontem, tinha separado, cadê? Aqui, ó. Ontem, 60% dos arremessos que o OKC tentou foram dentro da área pintada. E aí você vai falar, nossa, Luiz, mas não marcaram muita falta pro Thunder? De fato. Por quê? Porque 60% das chances que o Thunder converteu, criou ontem, foram dentro da área pintada, foram no garrafão. Por que não marcaram tantas faltas para Minnesota? Porque 61% dos arremessos que Minnesota tentou ontem
foram de 3 pontos. Inclusive, Minnesota teve um aproveitamento horrível. Horrível. Para 3 pontos. Especialmente no segundo tempo, onde, né, a única saída que Minnesota teve para tentar lidar com a marcação do Thunder foi arremessar de 3 de forma desenfreada. Acabou que eles chutaram 51 bolas de 3. Acertaram 15. Né? O Thunder teve, gente, 54 pontos dentro do garrafão de Minnesota. Minnesota teve 20. Então como é que você quer que o Minnesota vá mais pro lance livre, sendo que eles não atacam o garrafão? E como é que você quer que o Thunder não vá pro lance livre, sendo que o Thunder tá toda hora atacando o garrafão? Numa era da NBA onde o contato é menos permitido. Na NBA atual, um time que tem esse volume que o Thunder tem por dentro, vai muito pro lance livre sim, é normal. O anormal seria se o Thunder não fosse muito pro lance livre. Aí a gente teria um problema. Entendeu? Se o Shai não fosse tanto pro lance livre, seria um problema pelo jeito que ele joga. Ah, mas o Anthony Edwards não vai tanto pro lance livre igual o Shai. Porque o Anthony Edwards, ontem, por exemplo, ele não atacou o garrafão. Toda hora tentando bola de 3 mid-range, ele não atacou o garrafão. Inclusive, no segundo tempo, o Anthony Edwards não fez absolutamente nada, né? Ele foi um espectador do jogo, não fez nada. Então, assim... Pra encerrar, porque eu falei que eu ia falar rapidinho, mas eu já tô me estendendo mais do que deveria. Essa questão dos lances livres do Shai, eu juro. Agora tô falando de... Tô aqui, ó, peito aberto. Eu entendo a reclamação, eu entendo como o jeito do Shai cavar a falta pode incomodar, assim como incomodava o Harden. Entendo. Mas vocês têm que separar as coisas. Uma coisa é falar, putz, eu acho meio feio o jeito que o Shai cava a falta. Acho meio feio. Outra coisa é resumir ele a isso. É ignorar tudo de maravilhoso que ele faz para além dessa questão de cavar faltas. E outra coisa é falar que ele só pontua do jeito que pontua pelos lances livres. É falar que a arbitragem protege o Shai. Não protege. Não protege. Por que vai proteger o Shai? Nem é o rosto da NBA. Uma coisa é proteger o Luka, que é o futuro rosto da NBA, tá jogando em Los Angeles. Uma coisa é proteger o LeBron, uma coisa é proteger o Curry. Inclusive o Curry nunca foi protegido, né? Importante salientar. Talvez seja a superestrela menos protegida da história da NBA, uma coisa bizarra. Pela arbitragem, no caso. Mas assim, o Shai joga em Oklahoma. Mercado desse tamanhozinho. Por que vai ter um complô pra proteger, pra beneficiar o Oklahoma? Não faz sentido. Pelo amor de Deus, gente. Entendeu? E é esse tipo de narrativa que é criada lá no Twitter e a galera compra como se fosse verdade que me incomoda. E me incomoda também o fato de que muitas pessoas que defendem esse ponto nem assistem aos jogos. Muitas vezes eu falo aqui nos comentários, pô, cara, assista basquete. Para pra assistir o jogo. Porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas que compram essas narrativas nem assistem aos jogos. Entendeu? Então é nisso aí que fica meu incômodo. É quando resumem o Shai, assim como resumiam o Embiid, como resumiam o Harden, é isso. E vocês têm que colocar uma coisa na cabeça de vocês. Cavar falta é do jogo. É do jogo. É artifício de jogo. Todo mundo, ou pelo menos a maioria, das estrelas da NBA cavam faltas. E tá certo em cavar. E tá certo em cavar, ainda mais se você é um jogador que tem um aproveitamento alto no lance livre. Mano, o Shai é um dos melhores cobradores de lance livre da NBA. Ele tem que ir pro lance livre sempre que ele tiver oportunidade, porque são 2 pontos fáceis. Tá entendendo? E outra, você tira os melhores defensores do adversário de quadra. Ah, Luiz, mas isso não é justo. Por que não é justo? Pai, você é o defensor e você não quer sair de jogo por conta de faltas? Não faz falta. Ah, mas aí o Shai vai pontuar. Paciência. Ué, é a vida. Você não quer correr o risco de fazer falta? Deixa o cara com espaço. Ah, mas ele vai pontuar. Ah, sinal de que ele é bom pra caralho, né? Se ele fosse ruim, se ele fosse só um cobrador de lance livre, você podia deixar ele livre, que ele não ia fazer nada, né? Ué, porque ele é só um cobrador de lance livre, não é?
Então é essas narrativas que me incomodam, porque são narrativas mentirosas. E é um bando de papagaiozinho que fica repetindo as mesmas coisas, sem assistir o basquete, sem assistir o jogo. Qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento sobre basquete que assiste o jogo do Thunder, vê claramente que o Shai não é só um cobrador de lance livre. É cristalino, é só você ver. Você liga, você faz o exercício de sentar no sofazinho, ligar a televisão e assistir o jogo. Faça esse exercício. Entendeu? Mas enfim, estendi demais sobre isso, peço perdão. Só queria dar uma passada rápida nesse ponto. Mas, enfim, acho que sobre o jogo é basicamente isso que eu falei. O Minnesota fez um primeiro tempo muito bom, só que não conseguiu capitalizar muito bem em cima desse primeiro tempo, né? Tanto que o Minnesota foi pro intervalo vencendo por só 4. E aí, na volta do intervalo, com todas as questões do McDaniels tendo que ficar fora por conta do acúmulo de faltas, né? Acabou que a defesa do Minnesota sentiu muito a falta do McDaniels e o Thunder soube atacar bem. O Shai, com mais espaço, conseguiu pontuar muito, inclusive. Sabe quantos pontos de lance livre o Shai teve no terceiro quarto? 2. E sabe quantos pontos ele gerou? 20. Sozinho, o Shai gerou mais pontos no terceiro quarto do que o time inteiro de Minnesota. E aí, aliado a esse aumento da produção do Shai, teve o Jalen Williams subindo de produção, teve o Daigneault fazendo ótimos ajustes. O principal deles, a lineup mais baixa, né? A lineup de small ball, com o Kenrich Williams sendo um falso 5. Inclusive, Kenrich Williams ontem, trabalho excepcional, uma baita sacada do Daigneault. E a defesa do Thunder foi espetacular no segundo tempo. A defesa encaixou, né? As ajudas foram muito bem feitas, as dobras foram bem feitas. O Oklahoma não deixou o Minnesota explorar o garrafão, tanto que foi por isso que Minnesota só chutou de 3, porque não conseguia infiltrar. Quando tentava infiltrar, cometia o turnover, porque a defesa do Thunder afunilava, as ajudas vinham e, né, o turnover era forçado. Então, tudo isso acabou se juntando e fez o Thunder ter um terceiro quarto maravilhoso, onde terminou vencendo por 10 pontos. E no quarto período foi questão de tempo, né? Aos 5, o McDaniels foi ejetado com a sexta falta, o Thunder já estava ganhando por uns 15. E depois que o Thunder abriu 20 ali, acabou. Acabou. Aí terminou do jeito que terminou. Vitória do Oklahoma por... Fechei aqui o placar. Vitória por 114 a 88. Oklahoma abre 1-0 e sai na frente na final do Oeste, né? Então, basicamente, sobre o jogo de ontem, era isso. Acho que não tem muito mais o que acrescentar. Se você quiser saber mais da minha opinião sobre o jogo, dá uma olhadinha no pós-jogo que eu publiquei durante a madrugada, né? E assim, uma coisa que é importante falar é que muitos ajustes vão ter que ser feitos para esse jogo 2, tá? Eu vejo o Thunder tendo que fazer alguns ajustes, especialmente na marcação do perímetro. Acho que o Thunder deu muito espaço pro perímetro de Minnesota. E aí, numa noite onde Minnesota estiver chutando melhor... Por exemplo, se Minnesota tivesse mantido o aproveitamento do primeiro tempo no segundo, poderia ter dado muita merda pro Thunder. Então acho que o Thunder tem que melhorar um pouquinho essa marcação no perímetro, melhorar a marcação em cima do Randle, que não foi muito bem feita. E o Minnesota tem muito que melhorar, cara. O Minnesota tem que ajustar um pouco a sua tática ofensiva. Não dá pra Minnesota ficar vivendo e morrendo por bolas de 3. Não dá. Até porque quanto mais bola de 3 você tenta, mais oportunidade de contra-ataque o Thunder vai ter, porque é bola errada e o Thunder vai pegar o rebote e te machucar na transição. Então o Minnesota precisa variar mais o seu jogo, né? Nem só focar em infiltração, nem só focar em bola de 3. O Minnesota tem que ter uma tática mais equilibrada, até para tentar confundir a marcação do Thunder, que é uma marcação que, assim, é uma defesa realmente geracional, uma defesa totalmente diferente de todas as defesas que a gente viu na NBA nos últimos anos. É uma defesa muito, como eu posso dizer, não ortodoxa, né? Porque é uma defesa de muita ajuda, de muita intensidade, né? Às vezes você vê o Thunder defendendo, parece até que é meio bagunçado os caras, né? Porque tá todo mundo, né, junto, né? É uma loucura, mas é uma loucura organizada, é uma loucura muito bem orquestrada pelo Daigneault.
Então, se você quiser confundir essa defesa, você precisa ter mais variações táticas. E o Minnesota ontem não teve. O Minnesota não conseguia infiltrar, porque toda hora cometia o turnover na hora de infiltrar. E não conseguia matar a bola de fora no segundo tempo, porque o aproveitamento estava uma merda. Então, assim... E nem é que as contestações do Thunder foram muito bem feitas, né? O Minnesota teve muito arremesso wide open. É que o aproveitamento estava horrível. Só que, como não tinha como infiltrar, meio que o Minnesota teve que confiar no coração das cartas de que uma hora a bola ia cair. E não caiu. Então o Chris Finch precisa ajustar melhor essa estratégia ofensiva. E defensivamente eu acho que o Minnesota também tem que repensar algumas coisas. Por exemplo, o Gobert. O Gobert não teve muito impacto ontem, né? O Julius Randle na defesa não teve muito impacto ontem também. E o principal ponto, o banco. O banco ontem de Minnesota foi uma coisa horrorosa. Né? E o paralelo com o banco do Thunder foi muito grande, né? Tipo assim, em pontuação bruta, não é que o banco do Thunder foi fantástico em pontuação, mas em formas de mudar o jogo, o banco do Thunder ontem foi uma coisa absurda. Kermit Williams, Kayson Wallace, o que esses dois impactaram foi bizarro. Alex Caruso, né? Compensação, de Vincenzo, Naz Reid e o Alexander Walker foram terríveis. Foram terríveis no jogo de ontem. Combinaram pra 7 de 36, se não me engano. De Vincenzo ontem tava uma coisa deplorável em quadro. Então, o banco de Minnesota também tem que melhorar muito. Tem muita coisa que Minnesota tem que melhorar pro jogo 2. E tem alguns ajustes que eu acho que o Thunder tem que fazer também, pensando no decorrer da série. Mas o que o Thunder apresentou na volta do intervalo me agradou muito. Gostei demais do que o Daigneault fez. O Daigneault fez as leituras corretas e o Thunder respondeu muito bem, né? Depois de um primeiro tempo abaixo. Enfim. É isso. Acho que sobre o jogo de ontem era isso. Já falei sobre Pacers e Knicks. Vamos aqui agora, então, pra, né, tier list comemorativa, né, dos 200 programas. Onde iremos aqui ranquear os 60 melhores jogadores da história da NBA. E aqui, cara, eu vou ter que fazer meio rápido porque se eu ficar pensando muito, eu vou acabar, né, desistindo de fazer. Porque se eu pensar muito aqui, eu vou perceber que é uma loucura ranquear esses caras. Porque é a receita da merda. É a receita do hate. Quer tomar hate? Faz uma coisa dessa aqui. Então, eu vou fazer meio que, né, no automático. E aí a gente vê como é que fica o bagulho aqui, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, vamos começar já. Papo de GOAT só tem 2 caras. Ah, Luiz, mas eu não acho que o LeBron... Gente, o LeBron é o único que discute com o Jordan, que tá na discussão com o Jordan de GOAT. Ainda acho que o Jordan é o GOAT, e eu acho que ninguém nunca vai passar o Jordan, em termos de tamanho. Mas o único que tá na conversa, que senta na mesma mesa do Michael Jordan, é o LeBron. Então, papo de GOAT, só vai estar os dois. E eu vou deixar o Jordan na frente, por questões óbvias. Porque eu acho que o Jordan é maior e sempre vai ser maior. Ah, mas Luiz, você não acha que o LeBron, pela longevidade... Cara, isso torna o LeBron muito grande, mas eu ainda acho que o Jordan tá na frente. Então, Jordan e LeBron. Aqui vai ser o único lugar onde eu vou ranquear, tá? Onde eu vou colocar em certinho primeiro, segundo, terceiro. Aqui nas outras prateleiras vai ser balada. Não vai estar em ordem, não. Só pra, né? E aí, cara, ó. Batendo na porta, Magic Johnson tem que estar. Kareem tem que estar. Bill Russell tem que estar. Stephen Curry tem que estar. Larry Bird tem que estar. E pra mim, Kobe tem que estar. Pra mim, esses aqui tem que estar. Batendo na porta. Eles não são GOATs. Eles não estão na conversa de GOAT. Mas eles estão batendo na porta da discussão. Ah, Luiz, o Curry tem que estar. Ah, mas tem que estar. Olha o currículo do Curry. Olha a revolução que ele causou no jogo. Não tem como. E só pra, né, gerar uma polêmica, Curry tem que estar na frente do Magic Johnson. Porque pra mim o Curry já é o maior armador da história. Então o Curry tem que estar na frente do Magic. Eu falei que não ia colocar em ordem, né? Mas em coisas específicas eu vou colocar em ordem. Só pra gerar discussão. Mas aqui é uma opinião que eu realmente tenho e quem me acompanha sabe que eu já falo há um tempo que o Curry
é maior do que o Magic Johnson como armador, na minha opinião. Então, enfim. No Lendários, Tim Duncan tem que estar. E eu entendo quem achar que o Tim Duncan é maior do que o Kobe, tá? Eu entendo. Mas eu coloco o Kobe na frente. Inclusive, vou até, pra não gerar tanta discussão, vou colocar o Tim Duncan aqui no Batendo na Porta também. Vou colocar aqui, mas eu acho que o Kobe é maior. Mas aí é opinião minha, é gosto. Pode achar, você pode ter opinião diferente, tá tudo bem. Enfim, no Lendários, Jokic vai estar, Shaq vai estar, Wilt vai estar, Hakim tem que estar, Jerry West tem que estar. O cara é o logo da NBA, pô, ele tem que estar no lendário. Pô, o Oscar Robertson tem que estar, não tem como. Tem que estar no lendário. Nossa, cara. Pô, o Kevin Durant tem que estar. Nossa, aqui vai estar muita gente, cara, porque eu não consigo abrir mão do Wade aqui também, não. O Wade tem que estar no lendário. Nowitzki tem que estar no lendário também. Puta que pariu, ó. Nossa, vou cometer muito crime aqui. Eu já tô vendo os crimes sendo cometidos, cara. Nossa, por que eu fui inventar de fazer isso? Eu já me arrependi, mano. Eu já me arrependi. Nossa, mano. Não, e só lembrando, tá? Aqui não tá em ordem, tá, galera? Antes que venham falar, nossa, o Jokic tá na frente do Shaq. Não tá em ordem isso aqui, tá? Aqui eu só tô colocando os caras. Nossa, vai ter muita gente no lendário, mano. Ah, vou entupir de gente aqui, foda-se. Dr. J tem que tá. Yannis tem que tá. Garnett tem que tá. Azaya tem que tá. Puta que pariu, o Kawhi tem que tá, gente. Não tem como o Kawhi não tá no lendário. O Kawhi é muito lendário. É muito lendário. Pra mim, o Kawhi tá na discussão com o Duran, pô. Hoje em dia, eu não acho absurdo quem coloca o Kawhi na frente do Duran. Não acho absurdo. Não acho absurdo. Ou, Oscar Robertson tem que estar no Batendo na Porta. Tava me incomodando ele aqui no lendário. Ele tem que estar no Batendo na Porta, o Oscar Robertson. Ah, Luiz, mas tem 3, 6, 8 no Batendo na Porta? Foda-se. É isso aí. É isso aí. Tem muita gente. Tem muita gente batendo na porta, pô. Ô, vou te falar. De coração. De coração. O Iverson tem que estar no lendário. Mesmo sem título. Mesmo sem título, ele tem que estar no lendário, mano. Porque o impacto cultural que o Iverson teve foi muito grande, mano. Não tem como ele ficar abaixo do lendário. Não tem como, mano. Não tem como. O Theo Jim Baylor tem que estar também. E o David Robinson tem que estar. Tem que estar, cara. Tem... Esses caras tem que estar, gente. Desculpa. Karl Malone tem que estar no lendário. John Stockton tem que estar no lendário. Steve Nash, pô, 2 vezes MVP, tem que estar no lendário. Mesmo sem título. Scottie Pippen tem que estar no lendário. Nossa senhora. Nossa, duro que o Clyde, o fato dele não ter título diminui um pouco o tamanho dele, eu acho. Mas eu acho ele absurdo, o Clyde, mas... o fato de ter existido o Michael Jordan diminuiu muito o tamanho do Clyde. Por isso que eu acho que ele vai ficar no absurdo. O Clyde fica no absurdo, o Barkley eu acho que fica no absurdo, o Malone fica no absurdo, Pat Ewing eu acho que fica no absurdo. Nossa, Rick Barry fica no absurdo, Chris Paul eu coloco no absurdo. Ou o Chris Paul fica no lendário. Puta, o Chris Paul tem que estar no lendário, não? O Chris Paul tem que entrar no lendário, foda-se. Tem que entrar, tem que entrar. Tem que entrar. É que o duro que o Chris Paul não tem... Tipo, não tem MVP, não tem título, né? Nossa, isso pesa muito, cara. Isso pesa muito, velho.
Aí, por exemplo, como é que eu ponho o Chris Paul no lendário e não ponho o Jason Kidd? Você tá entendendo? Eu vou jogar os dois pro absurdo. Nossa, eu tô cometendo. Eu tô cometendo crimes aqui, gente. Nossa senhora, eu tô cometendo crimes aqui. Puta. Nossa. Nossa, caralho. Nossa, mano. Puta, o Bob Cousy. Como é que eu não vou colocar o Bob Cousy no lendário? 6 vezes campeão. Vai ter que entrar o Bob Cousy. Tem que estar no lendário o Bob Cousy, não tem como. E o Havlicek? E o Havlicek? Como é que eu vou colocar o Havlicek no lendário? Tem como, cara? Tem como, cara? É 8 vezes campeão, gente. Tem que tá, pô. Tem que tá no lendário o Havlicek. Foda-se. Foda-se o que você acha. Tem que tá. Tem que tá no lendário. Tem que tá no lendário. Ó, e aqui no absurdo, ó, vou botar Dominic Wilkins, Wells Anfield. Ah, puta, mano, Dwight Howard tem que estar no absurdo. Anthony Edwards tem que estar no absurdo. Anthony Edwards, ó, Anthony Davis, desculpa. Anthony Davis tem que estar no absurdo. Ou Harden tem que estar no absurdo. Harden é muito absurdo. Gervin é absurdo. Esse aqui eu não tô. Quem que é esse aqui? Ah, o Bob Pettit. Caralho. Cara, é o Bob Pettit. Eu não reconheci a imagem, tá meio ruim. Pô, o Bob Pettit é gigante. Gigante. Foi uma vez campeão, né? Tô vendo aqui. 2 vezes MVP. Eu vou colocar no absurdo, foda-se. Vou colocar no absurdo. Posso estar sendo injusto, mas eu acho que esses caras são maiores do que ele. Ah. Ou Pierce é no absurdo. Ou Pierce é absurdo. Tem que estar. Ray Allen é absurdo. E aí vem a pergunta: quem é maior, Ray Allen ou Red Miller? Foda, bichão. Ó, Walton Fraser é absurdo. Esse aqui é o Bob McAdoo, não é? É absurdo, Bob McAdoo. Eu te falar que eu acho o Ray Allen maior que o Red Miller, mano. O Ray Allen é 2 vezes campeão, não é? Ray Allen. Ele é 2 vezes, né? Uma pelo Boston, outra pelo Miami. É, tá certo. 10 vezes All-Star. Aqui pariu. Esse é o Willis Reed? Willis Reed é absurdo. Ó, vou te falar. Pelas lesões, o T-Mac fica abaixo. Todo respeito. O T-Mac tem que ficar abaixo aqui. Infelizmente, cara. Carmelo tem que ficar abaixo. Infelizmente. Infelizmente. Esse aqui que eu não tô. Quem que é esse aqui, cara? Nossa, mano. Quem que é esse? Deixa eu. Perdão, galera. Esse aqui que eu não tô lembrando. Enfim. O Gary Payton nessa lista ele vai ficar abaixo.
Se bem que o RP tem absurdo, tem que estar no absurdo. Nossa, cara, eu acho o Russell Westbrook absurdo também. Red Miller vou deixar no abaixo. Puta. Foda-se. Vou deixar. Vai ficar no abaixo. Ah, esse aqui é o Elvin Hayes, não é? É o Elvin Hayes, não é? É o Elvin Hayes. Puta, o Elvin Hayes é grande, hein? Ah, o Elvin Hayes é muito grande, cara. Mas posso te falar? Nessa lista ele vai ficar abaixo. Esse aqui é o George Mikan, não é? A imagem tá uma merda. É o George Mikan. Cara, o Mikan ele é muito absurdo, né? Mas ele, pô, desculpa, né? George Mikan. Pô, mas não dá, né? Anos 40, pô. Vai ficar abaixo, perdão. 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 O Bill Walton é... O Bill Walton, ele é grande. Ah... Mas nessa lista ele vai ficar abaixo. Esse aqui, cara, eu não tô lembrando. Nossa, minha cabeça é muito ruim, mano. Peraí que eu vou ter... Desculpa, gente, vou ter que buscar aqui. Peraí. É possível que eu não tô reconhecendo o cara. Vai ver... Aí você vai ver que é um... cara gigante, né? E eu não tô... Eu não tô lembrando de imbecil. Peraí. Desculpa, gente, eu também não vou lembrar de todo mundo. Peço perdão. E... Peraí. Esse aqui é o... Cadê? Cadê? Pera, calma que eu vou achar. Esse... Quer ver que é o nome... Que é um super óbvio, eu não tô... Não tô me ligando? Nate Archibald. Puta que pariu. Caralho, nossa, peço perdão, gente. Peço perdão. Peço perdão. Peço perdão. Peço perdão. É o Nate Archibald. Caralho. Pô, o Nate Archibald, ele... O pior que eu acho que o Nate Archibald, ele vai ficar... Ah, vai ficar no abaixo, hein? Vai ficar no abaixo o senhor Nate Archibald. Aqui ele fica abaixo. Aqui ele fica abaixo. Puta que pariu. É isso, gente. Eu não vou nem revisar pra não... Porque senão eu vou mudar tudo. Mas é isso aí. Tão felizes? Estão felizes? Estão, né? Estão satisfeitos com o que eu fiz aqui? É isso aí. Tá aí a tier list do top 60 da história da NBA. Nem sei se tem 60 nomes. Tem? Tá certo. Aqui o top 60. Ah, eu cometi muito crime aqui, gente. Peço perdão. Peço perdão pelos crimes cometidos. Mas é isso. É isso aí.
Provavelmente, se eu fazer essa tier list daqui 2 dias, o resultado vai ser todo diferente. Mas hoje, neste momento, é isso aqui. Pra mim é isso aqui. Concordam? Discordam? Comenta aí. Comenta aí. É isso, gente, ó. Obrigado a todos pela audiência nessa quarta-feira. Obrigado a todos aí pela audiência durante todos esses 200 programas. Obrigado mesmo, de coração. E que venham mais 200, né? Que venham mais 200, mais 300, mais 400, mais 1000 programas, né? Que venham mais 1000, né? Que venham. Então, é isso. Obrigado mesmo a todos. Tamo junto. Grande abraço. Beijo no coração de vocês. E tchau. Até a próxima. Falou!